bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Carolina Lehmann, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 17 de novembro de 2025, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo. Nos Estados Unidos, Donald Trump assinou a Lei de Financiamento Temporário, que encerrou a mais longa paralisação do governo na história, após 43 dias, determinando o retorno dos funcionários federais. O acordo, articulado por democratas moderados, prorrogou o orçamento até janeiro e incluiu a promessa de votação sobre créditos fiscais da Lei de Cuidados Médicos Acessíveis. Os discursos recentes do Fed indicaram visão mista sobre a economia americana. Há consenso de que a atividade segue resiliente, embora a inflação permaneça acima da meta e o mercado de trabalho mostre sinais de desaceleração. Alguns membros defendem manter a política monetária restritiva para conter pressões inflacionárias, enquanto outros destacam riscos crescentes para o emprego e alertam para sinais contraditórios na economia. Também houve menções à possibilidade de cortes anteriores reacenderem a inflação, reforçando a cautela quanto ao ritmo de ajustes futuros. No Japão, a primeira-ministra Sanai Takaichi afirmou que trabalhará em conjunto com o Banco Central para garantir que a política monetária seja sustentável e permita ao país alcançar a meta inflacionária por meio de aumentos salariais reais. Já na China, a produção industrial de outubro subiu 4,9% na comparação anual, desacelerando em relação aos 6,5% de setembro, e as vendas no varejo cresceram 2,9%, também mostrando perda de fôlego frente ao mês anterior. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Nos Estados Unidos, o foco recai sobre os discursos dos dirigentes do Fed, especialmente após o fim do shutdown, que deixa dúvidas sobre o cronograma de divulgação dos indicadores. O BLS, Departamento de Estatísticas do Trabalho americano, ainda não confirmou a data para a divulgação dos seus indicadores, mas o Departamento de Comércio dos Estados Unidos já atualizou o calendário. Em 26 de novembro, serão publicados a segunda leitura do PIB do terceiro trimestre e os dados de renda pessoal, gastos com consumo e inflação PCI referentes a outubro. Já em 4 de dezembro, teremos a terceira leitura do PIB e os mesmos indicadores relativos ao mês de novembro. Na agenda macroeconômica, destaque para a ata da última reunião do FONC e para os números preliminares dos PMIs da indústria e serviços. No campo corporativo, o foco está nos resultados da Nvidia, com projeções indicando avanço tanto na receita quanto no lucro por ação na comparação trimestral. Na China, será anunciada a decisão sobre as taxas de juros de referência para 1 e 5 anos. Com esse conjunto de eventos, a expectativa é de viés de queda na curva dos treasuries, enfraquecimento do dólar no mercado global e recuperação das bolsas, impulsionadas pelo balanço da Nvidia. E no Brasil, como foi a semana? A ministra do Planejamento, Simone Tebet, sinalizou que pode não haver necessidade de novos bloqueios de verbas no próximo relatório bimestral, após uma arrecadação acima do esperado em outubro, com destaque para o IOF. Na ata do Copom, o comitê incorporou uma estimativa preliminar do impacto da ampliação da isenção do imposto de renda e reforçou a necessidade de manter uma política monetária contracionista para garantir a convergência da inflação à meta, diante da desancoragem das expectativas e da força do mercado de trabalho. Há consenso crescente de que a taxa atual é suficientemente restritiva, mas o Banco Central permanece vigilante e não descarta retomar o ciclo de alta se necessário. O IPCA de outubro subiu 0,09%, abaixo do 0,48% de setembro, acumulando 3,73% no ano e 4,68% em 12 meses, sinalizando a continuidade do processo de desinflação. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reiterou o compromisso com a meta de 3%, destacando dependência de dados e comunicação cautelosa, sem antecipar movimentos. Sobre a reforma do imposto de renda, afirmou que o impacto foi incorporado de forma preliminar e ajustes serão feitos conforme novos dados. Por fim, no cenário externo, o chanceler Mauro Vieira informou que os Estados Unidos devem responder em breve à proposta brasileira para uma pausa temporária nas tarifas, seguida de negociações setoriais. Segundo ele, o governo Trump busca resolver rapidamente as pendências com o Brasil. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Nessa semana mais curta, devido ao feriado de 20 de novembro, a expectativa se concentra na divulgação do relatório bimestral de receitas e despesas, prevista para sexta-feira, dia 21, um dia antes do prazo legal.
Na agenda de indicadores, destaque para o IBCBR de setembro, considerado uma proxy do PIB, com projeção de retração, refletindo sinais mistos da atividade econômica. No campo político, segue a expectativa por uma resposta dos Estados Unidos sobre a proposta de suspensão temporária das tarifas sobre produtos brasileiros, enquanto avançam as negociações comerciais entre os dois países. Para os ativos, a curva de juros tende a devolver prêmios diante da perspectiva de desaceleração da atividade e do viés de queda nas taxas dos treasuries. O dólar deve se desvalorizar frente ao real, acompanhando o movimento global, e o Ibovespa deve se valorizar, impulsionado pelo desempenho positivo das bolsas internacionais, das commodities e pela expectativa de queda nos juros. E como tudo isso impacta para a gente na busca pela meta atuarial? O Copom mantém uma postura cautelosa, sinalizando uma condução mais restritiva da política monetária. Ainda assim, o mercado segue confiante quanto ao início do ciclo de cortes da Selic no começo de 2026. Diante desse cenário, surge a pergunta: como aproveitar os juros elevados agora e, ao mesmo tempo, garantir ganhos consistentes quando a taxa começar a cair? É aqui que entram os fundos de crédito privado DI, enquadrados no artigo 75B. Eles permitem capturar o prêmio de crédito das emissões privadas sem abrir mão da exposição à taxa básica de juros. Entre as opções, o BB Espelho Regia Institucional Equilíbrio 30 se destaca. Com uma estratégia sólida, baseada em títulos bancários e crédito corporativo, o fundo busca superar o CDI com consistência, mantendo-se na renda fixa. É uma alternativa robusta para quem quer unir segurança e potencial de retorno, mesmo em um cenário de transição de política monetária. Assim, seguimos alinhados à meta atuarial com estratégia e segurança. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fale com seu gerente de governo ou seu especialista de investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, Descomplicando o Mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir, rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura, fundos de investimento não contam com a cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou do administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 meses.